Bom, pessoal, dando continuidade, né, nessa segunda parte, a gente gostaria só de refrisar, né, de falar acerca do que foi mencionado agora há pouco, né, a importância dos pronomes enquanto é, classe gramatical que serve para estabelecer a relação entre termos ditos anteriormente e termos que serão anunciados depois. Isso é muito utilizado na nossa comunicação, tanto oral como escrita, né? Gostaria também de dizer que nós vimos a função dos pronomes, né? Que eles podem vir na frase ou substituindo, né, um substantivo, ou então acompanhando esse substantivo, caracterizando, especificando. Eles também servem para indicar quais são as pessoas da comunicação, se é a primeira pessoa, se é a segunda ou se é a terceira pessoa, do singular ou do plural. Indica posse e também a posição dos objetos em relação à pessoa do discurso. Nós vamos agora ver os 7 tipos de pronomes rapidamente, porque não tem como a gente ver todos e ver os detalhes, né? Esse material vai ficar para vocês dar uma lida e assim complementar o estudo de vocês. Então, o primeiro pronome, tipo de pronome, são os pronomes pessoais que subdividem-se em 2. Pronomes pessoais do caso reto, que ocupa a função de sujeito, né, em uma frase. A principal utilização deles é que eles indicam as pessoas do discurso, né? Eles indicam quem é que está falando na comunicação. A primeira pessoa do singular é eu ou nós, ou seja, é aquele que fala, né? É a primeira pessoa, eu ou nós, aquele que fala, certo? Segunda pessoa do singular ou do plural, tu ou vós. Terceira pessoa do singular ou plural, ele ou ela, eles ou elas, tá certo? Servem e eles sempre virão na frase na função de sujeito, sendo aquele termo que é o sujeito, aquele que pratica a ação, que é o sujeito da ação verbal. Portanto, virão sempre antes de um verbo. Ok, pessoal? Nós vamos agora para o segundo tipo de pronome pessoal, que são os pronomes do caso oblíquo, usados sempre como complemento. Eles complementam o sentido de um verbo, geralmente, ou de um nome, né? E aí eles se subdividem em pronomes átonos e pronomes tônicos, ok? Os pronomes tônicos vêm sempre após uma preposição, ok? Aí tem alguns exemplos: fechou-a e saiu. Esse azinho está complementando o verbo fechar. Subtendo que poderia ser a porta, né? Esse a se refere ao substantivo porta. E aí, né? Complementando o verbo fechar, então é objeto direto, né? A notícia interessou. Interessou a quem? A eles. Aí nós temos o pronome oblíquo tônico, eles, ligado ao verbo por uma preposição, então é objeto indireto, complementa um verbo, mas ligado por uma preposição. Né? E todos perguntam se estou de mal. De mal com quem? Com ele. Então, esse com ele complementa o sentido do nome mal, tá certo? E é ligado por uma preposição ao nome. Então, seria um complemento nominal. Certo, gente? Agora vamos para o segundo tipo de pronome. Pronomes pessoais de tratamento são utilizados quando você quer se dirigir a alguém de forma respeitosa, de acordo com o cargo, né, geralmente que ela ocupa. E uma característica interessante, né, nesses pronomes, né, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, etc, etc, esses pronomes, eles embora indiquem que são de segunda pessoa, como vossa, vossa lembra o pronome vós, segunda pessoa, né, do plural. Mas quando o verbo que vier acompanhando esses pronomes, eles estão conjugados, serão verbos conjugados na terceira pessoa. Isso é um lembrete importante, viu, gente? Olha aí o exemplo. Vossa Excelência decidiu apresentar seus projetos na sessão de hoje. E aí, em vez de eu usar decidistes, que seria a conjugação para a segunda pessoa, né? Usei a decidiu, terceira pessoa, né? Ok? Então, é um lembrete importante.
Vamos agora para o terceiro tipo de pronomes possessivos. Os pronomes possessivos transmitem a ideia de posse. Estão eles aí, pronomes do singular, pronomes do plural, primeira, segunda e terceira pessoa. E eles variam, né, quanto ao gênero e também quanto ao número, né, singular, plural. Eu trouxe meu apoio e minha contribuição. Meu porque o substantivo apoio é masculino. Minha porque o substantivo contribuição feminino, tá certo? Vamos prosseguir para o quarto tipo de pronomes. Pronomes demonstrativos. Esses pronomes indicam a posição de um objeto, de um elemento em relação à pessoa do discurso, ok? Se for a primeira pessoa que estiver falando, se o objeto estiver perto da primeira pessoa, no caso eu, estiver perto de mim, né? Eu uso o pronome este, estes, esta, estas ou isto, né? Para indicar onde o objeto se encontra. Este casaco é muito caro, né? O casaco está próximo a mim, então eu usei este. Está próximo à pessoa que fala, né? Então se usou este e suas variações. Quando um objeto está perto da pessoa com quem se fala, perto do interlocutor, daquele com quem eu falo, né? Eu digo esse e suas variações. De quem é essa bolsa que você está segurando? Certo? E quando o objeto está longe, tanto de quem fala quanto da pessoa com quem eu falo, se usa aquele e suas variações. De quem são aquelas coisas ali jogadas? Ok, pessoal? Vamos agora para um lembrete interessante, mas a gente já tem falado a respeito disso, né? Do uso dos pronomes enquanto conectores, enquanto elementos coesivos que ligam os termos, que retomam termos mencionados, né? Ou que serão anunciados. Os pronomes demonstrativos, além de indicar a posição de um objeto em relação à pessoa do discurso, também podem estabelecer relação entre as partes, não é? Ou seja, estabelecem coesão textual. Vamos aí para os exemplos. Meu argumento é este. 2 pontos. O crescimento econômico só faz sentido quando produz bem-estar social. Ou seja, eu usei o pronome primeiro para anunciar algo que virá logo à frente. Então, usei o pronome este, certo? Para anunciar um termo que virá depois, uma expressão que virá depois. O segundo termo aí, segundo exemplo, o crescimento econômico só faz sentido quando produz bem-estar social. Essa é a posição que defendo. Eu usei aí o pronome demonstrativo essa, né, após ter citado um termo, uma expressão, certo? Aí, então, observe um ponto interessante, que este foi utilizado, ou poderia ser suas variações, esta, isto, né? Este se refere ao que ainda vai ser dito. Quando eu estiver escrevendo um texto, é bom eu lembrar disso, né? Este suas variações eu utilizo, né, quando eu vou citar um termo mais na frente, logo à frente. E essa, né, e suas variações eu utilizo quando eu citei um termo, o termo já foi citado, já é passado, já está longe de mim. Aí eu uso, né, essa e suas variações. Ok? Este se refere ao que ainda vai ser dito e essa se refere ao que já foi dito. É importante aí na hora de vocês produzir e escrever os textos de vocês, viu? Essa dica. Quinto pronome, pronomes relativos. Referem-se sempre a um termo já dito anteriormente na oração. Tem a ver com o que a gente tem estudado, né, gente? Aí estão eles, os pronomes variáveis e os invariáveis, né? E aí nós temos os exemplos. Ele era meu melhor amigo, a quem admirei ao longo da minha vida. Esse quem aí é um pronome relativo, que está relacionado, né? Que está se referindo ao termo já dito, quem? Amigo, né? Na frase anterior. Quero mostrar-lhe a casa onde passei boa parte de minha infância. A casa onde? A casa cujo, né? A casa a qual. Então, esse onde se refere a que termo? Ao termo casa, que foi citado anteriormente. Então, os pronomes relativos, eles geralmente são usados para retomar um termo já citado. Ok, pessoal?
O sexto pronome, pronomes indefinidos, se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa ou genérica. São pronomes que não especificam quem é que está falando, né? A pessoa não é identificada. É uma imprecisão, o sujeito é alguém, vamos dizer assim, não tem como eu precisar, é indefinido. Né? Aí nós temos os exemplos. Aí, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Não sei quem foi. Não tem como eu saber quem foi, né? Cada pessoa deve escolher seu caminho. Esse cada, não sei, né, quem é. Não sei, cada pessoa, não sei que pessoa é. Tá ok? Então, eles dão ideia de indefinição e um lembrete. Eles sempre são conjugados, os verbos que vêm após eles estão sempre em terceira pessoa, né? Não é eu danço, tu danças, ele dança, né? Então, vai ser o ele, vai ser a conjugação que vem após a terceira pessoa, né? Que no caso é ele ou ela, ok? Alguém entrou, ele entrou, ela entrou, então veja, sempre terceira pessoa, lembre sempre de ele ou ela quando vocês forem conjugar os verbos, que vai dar certo. Tá certo? Então, pronome definido, o verbo vai estar sempre na terceira pessoa. Pode ser do singular ou do plural, né? Alguém entrou, né? Todos entraram, ok? E por último, nós temos os pronomes aí interrogativos, usados para fazer perguntas diretas, né? Que é usada a interrogação, ou indiretas, quando o pronomezinho vem no meio, né, no meio da frase, no meio das orações, indicando o elemento sobre o qual se deseja saber algo. Aí nós temos aí os pronomes e aí os exemplos. Que é isso? Né, o pronome que é isso? Está iniciando uma pergunta, certo? Quero saber que é isso. Ok? Esse que aí tá se referindo a algo, a alguma coisa, certo? Alguma situação, etc. Quem é esse senhor? Estou perguntando quem é esse senhor. Nós temos uma frase interrogativa direta e uma indireta. Quanto lhe devo? Esse quanto está se referindo a dinheiro, né? Quero saber quanto lhe devo. Ok, pessoal? Então, aí estão os 7 pronomes, aí está também, nós trabalhamos a questão dos pronomes na perspectiva de se relacionar a termos já citados, né? Que isso é coesão textual, ou termos que ainda vão ser citados, e é muito importante a gente lembrar disso na hora que estiver falando ou escrevendo, certo, pessoal? A importância dos pronomes para a coesão textual. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho e tenha ajudado esse vídeo. Então, uma boa prova para vocês, né? E um bom fim de terceiro semestre. Bye, bye. Bimestre, aliás.